No almoço de domingo, meu filho me olhou nos olhos e disse: "Você não faz mais parte da nossa família. Saia daqui." Eu respirei fundo. Todo mundo em volta ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado por um segundo. Eu levantei da cadeira devagar, segurei firme na borda da mesa de madeira que eu mesmo tinha reformado, olhei para ele e respondi: "Escuta aqui. Hoje você não perdeu apenas um pai. Você destruiu o seu futuro." E saí. Não bati porta, não chorei na frente de ninguém. Mas por dentro foi como morrer acordado. Meu nome é Maurício. Tenho 76 anos. Fui professor de história por quase 4 décadas na rede pública aqui de Belo Horizonte. Dei aula para filhos, pais e até avós de gente desse bairro. Não sou um homem perfeito nem rico, mas sempre fui correto. Criei meus filhos com o que eu tinha: dignidade, livro usado e comida feita no capricho. Perdi minha mulher cedo demais, e depois daquilo eu fiz de tudo para manter minha família unida. Até dividir minha casa com meu filho mais velho, o Rafael. A gente fez uma reforma juntos. Eu deixei ele morar com a esposa e os meninos no andar de cima, e eu fiquei embaixo. Só que com o tempo, fui sendo empurrado para os cantos. Meus talheres sumiram do armário. Meus quadros da sala foram trocados, e no domingo, fui jogado fora como se fosse uma caixa velha. Antes de continuar essa história, queria agradecer ao canal Café com Vovô por me dar espaço para contar o que vivi. E se você está ouvindo isso agora, eu peço, comenta aqui de onde você está ouvindo, se inscreve nesse canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Porque às vezes, quem mais precisa escutar é quem mais rejeita. Naquele domingo, eu saí com a roupa do corpo. A comida ainda estava quente na mesa. Ninguém me segurou. Nem meus netos se levantaram da cadeira. Eu andei devagar até o portão. E quando bati ele atrás de mim, senti um vento gelado na alma. Fui direto para a rodoviária. Comprei uma passagem para o interior, onde ainda ficava o sítio velho da minha família, em Betim. Eu nem tinha certeza se ele ainda estava inteiro. Fazia anos que ninguém pisava lá. Mas eu precisava de silêncio, de terra firme, de qualquer coisa que não fosse a humilhação que ecoava na minha cabeça. Quando cheguei, o mato estava alto, a madeira da varanda apodrecida, o telhado pingando, mas era meu, ainda era meu. Entrei devagar, tirei o pó da cristaleira da minha mãe, deitei no sofá rasgado e dormi com o cheiro da minha infância. Ali ninguém ia me mandar embora, ali eu podia chorar sem esconder. No dia seguinte fui até o cartório da cidade. Não falei com advogado nenhum. Só fui direto e pedi: "Quero atualizar meu testamento." Porque o que meu filho não sabia é que o terreno daquele sítio, hoje, valia uma fortuna. Uma construtora estava oferecendo milhões por ele há meses. Rafael achava que o lugar já estava vendido, esquecido, largado. Só que eu sempre tive medo de deixar tudo no nome dos outros. Por isso, nunca assinei nada, mantive tudo no meu CPF. E ali, naquele cartório, eu tirei do nome do Rafael tudo o que ainda faltava. Herança? Nenhuma. Cotas da empresa de cursos online que ele abriu com minha ajuda financeira? Tirei. Seguro de vida? Alterei os beneficiários. A partir daquele dia, quem herdaria tudo que eu construí seria meu filho mais novo, o Leandro, aquele que mora longe, que não tem tempo de vir sempre, mas que nunca me desrespeitou. E foi então que começou o silêncio. 10 dias, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma culpa. Eu ficava sentado na varanda do sítio, vendo o entardecer, com um café na mão e o coração em pedaços. Lembrava do Rafael criança, sentado no meu colo, ouvindo histórias da Revolução Farroupilha. Lembrava dele na formatura, me abraçando com orgulho. Onde foi que eu perdi ele? Ou será que ele é que se perdeu de si mesmo? Na tarde do 10º dia, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com a voz embargada. Do outro lado, era a esposa do Rafael, chorando. A voz dela tremia. Ela pediu desculpas. Disse que aquilo nunca era para ter acontecido. Que ele estava arrependido. Que os meninos estavam perguntando por mim. Que tudo tinha sido um erro. Que ele só estava nervoso. Eu respirei fundo. Mas não disse nada. Porque às vezes o silêncio é mais justo do que qualquer grito. O que ela não sabia
é que o Rafael já tinha cruzado uma linha sem volta. E no fundo, eu sabia que o choro dela não era só por mim. Era também pelo medo. Medo do que ele tinha perdido. Do que ele só percebeu quando já era tarde demais. E o mais curioso é que naquele mesmo dia, apareceu um visitante inesperado no portão do sítio. Alguém que eu não via fazia muitos anos. Era fim de tarde. O sol batia torto na varanda, pintando de laranja os tijolos antigos do sítio. Eu estava sentado na cadeira de balanço que ainda resistia ao tempo, tomando um café morno, quando escutei passos no cascalho. No começo achei que fosse algum vizinho, ou até um curioso da cidade. O boato de que uma construtora queria comprar aquelas terras já andava voando por ali. Mas quando levantei os olhos, meu peito congelou. Era o Leandro, meu filho mais novo. O que não aparece em datas comemorativas, não manda mensagem em dia de aniversário, mas que nunca me virou a cara. Ele parou no portão, meio sem saber se entrava ou se voltava. Estava mais magro do que eu lembrava, cabelo já bem grisalho e com os olhos cansados. Eu levantei devagar e fui até ele. Nenhum dos dois disse nada por uns bons segundos, até que ele soltou. Pai, fiquei sabendo o que aconteceu. Tô com vergonha. Eu respirei fundo e abri o portão. Não é para ter vergonha, filho. É para ter presença. Ele entrou e me abraçou como quem segura um passado que ainda pode ser salvo. Não chorei. Nem ele. Mas foi o abraço mais pesado que eu já senti na vida. A gente se sentou à mesa da cozinha e eu pus café fresco. Ele olhou em volta como se tivesse voltado no tempo. Comentou da cortina que minha falecida mulher costurou à mão, do relógio de parede que ele quebrou jogando bola dentro de casa, do fogão, a lenha que nunca deixou de funcionar. Esse lugar parece que parou no tempo, né, pai? Ele disse. Eu só sorri, porque ali o tempo realmente parou. Parou no dia em que minha família se perdeu de mim. Leandro me contou que, assim que soube da confusão no almoço, pegou o primeiro ônibus e veio. Disse que Rafael havia contado o que aconteceu, mas que passou a semana tentando justificar, dizendo que foi no calor do momento, que não queria dizer aquilo, mas que mesmo assim a nora estava inconsolável e os meninos chorando à noite. Pai, eu sei que não é desculpa. Só queria que o senhor soubesse que nem todo mundo te virou as costas. Aquilo me tocou, porque eu sei que Leandro nunca foi de grandes gestos. Sempre foi mais na dele, quieto, distante. Mas a verdade é que ele nunca me faltou, nunca me usou, nunca me gritou. E naquele momento, a única coisa que eu consegui pensar foi: é esse aqui que merece meu legado. Peguei a gaveta do aparador e tirei os documentos. O Novo Testamento, a escritura do terreno, a carta da construtora com a proposta oficial. Entreguei para ele. Lê isso aqui. Ele leu em silêncio, a testa franzida, a mão tremendo. Quando terminou, me olhou assustado. Pai, isso tudo tá no meu nome? Eu confirmei com a cabeça. Está. Porque eu não quero deixar herança para quem herda e cospe no prato. Eu quero deixar para quem respeita, para quem lembra, para quem ainda me vê como pai. Leandro tentou recusar. Disse que não precisava, que só queria me ver bem. Mas eu fui firme. Filho, isso aqui não é só dinheiro. É minha história. Essa terra era do seu avô. Foi minha infância, meu sangue, minha dignidade. Eu quero que isso continue com alguém que entenda o que vale de verdade. Ele ficou ali parado, segurando os papéis, com os olhos marejados. E eu vi, pela primeira vez em muitos anos, meu filho mais novo se emocionando por mim. Nos dias seguintes, ele ficou no sítio comigo. Arrumamos a cerca, limpamos a varanda, consertamos o telhado. Não falamos mais do Rafael. Não tinha o que falar. O silêncio dele já dizia tudo, mas algo em mim começou a sarar. Como se aquele abandono que eu carregava no peito tivesse ganhado um curativo, um ponto de costura. Porque o que cura a dor de um filho, às vezes é a presença do outro. Na manhã do 5º dia, enquanto tomávamos café, o telefone tocou de novo. Era o número da nora. Eu não queria atender. Mas Leandro me olhou e disse: Pai, escuta. Mesmo que não mude nada, escuta. Eu respirei fundo e atendi. Ela chorava. Mais do que antes.
Disse que Rafael estava arrependido, desesperado, que ficou sabendo da mudança no testamento, que tinha descoberto que a casa da cidade também já não estava mais no nome dele. Disse que ele se sentia traído, que dizia que eu fiz tudo isso por vingança. Eu só respondi uma coisa: não foi por vingança, foi por justiça. Ele tirou o pai da vida dele, e agora está colhendo o que plantou. Desliguei. Fiquei em silêncio. Leandro não perguntou nada. Só pegou as ferramentas e foi para o quintal. E eu fui atrás. Porque naquele dia, a gente ia plantar uma jabuticabeira nova, bem onde minha esposa sonhava em fazer um jardim. Porque às vezes, a gente precisa enterrar a mágoa para colher de novo o amor. Naquela noite, antes de dormir, encontrei no fundo da gaveta uma fotografia antiga. Rafael tinha uns 8 anos. Estava no meu colo rindo. Eu olhei aquilo por longos minutos. Lembrei da voz dele chamando pai com alegria. E pensei, será que esse menino ainda mora dentro daquele homem? Ou será que morreu de vez? A resposta ainda não viria naquele capítulo da minha vida. Mas algo me dizia que o silêncio dele não duraria muito. Porque quando um homem perde o chão, ele acaba voltando para onde foi criado. E o chão de Rafael ainda era o mesmo que eu pisava ali, todos os dias. Na manhã seguinte, fui acordado com o som da enxada do Leandro batendo na terra dura do quintal. Ele estava lá desde cedo, cavando onde a gente tinha planejado plantar a jabuticabeira. O sol ainda nem tinha aquecido direito, e o orvalho ainda escorria pelas folhas do mato. Fiquei um tempo só observando da janela. Meu filho ali, suando, com as mãos firmes, limpando o terreno com calma, como quem tenta tirar do chão não só o mato, mas também as marcas do abandono. E eu pensei, foi por isso que deixei tudo para ele. Porque ele não fala muito, mas faz. E faz com respeito. E é disso que o mundo está precisando. Gente que age sem precisar humilhar ninguém. Preparei um café forte como ele gosta, e fui até a varanda. Ele veio, se sentou, tomou o café em silêncio. Só depois que terminou é que me olhou e disse: pai, eu sei que o senhor está com o coração apertado. Sei que ainda pensa no Rafael. Mas quero que o senhor saiba, aqui ninguém te expulsa. Aquilo me pegou no meio do peito. Não pelo que ele disse, mas pelo jeito que disse. Sem drama, sem cena. Só com verdade. E é isso que dói e cura ao mesmo tempo. A verdade dita por quem te ama de verdade. Depois do café, fui até o galpão velho dos fundos procurar umas ferramentas. No meio das tralhas, encontrei uma caixa de madeira. Era daquelas que minha mulher usava para guardar cartas, cartões, lembranças dos tempos bons. Abri devagar. O cheiro de papel antigo veio com força. E no meio dos envelopes amarelados, encontrei uma carta que eu mesmo tinha escrito. Não lembrava mais dela. Era para o Rafael, no dia em que ele passou no vestibular. Escrevi à mão com o coração cheio de orgulho e deixei escondida dentro do livro de história que ele mais gostava. Dizia assim: filho, hoje você deu um passo enorme. Mais do que passar numa prova, você mostrou para mim e para sua mãe, onde quer que ela esteja, que tudo valeu a pena. Te ver crescer é o maior presente da minha vida. Nunca se esqueça de onde veio. E nunca esqueça que você tem em mim um porto. Sempre. Li aquilo em voz alta. Leandro estava do meu lado e ficou em silêncio. Ele me olhou com um certo pesar e disse: ele nunca te respondeu essa carta, né, pai? Balancei a cabeça. Não. Ele nunca respondeu, nem disse que leu. Mas eu também nunca cobrei. Porque o amor de pai é bobo às vezes. A gente entrega esperando que só o gesto baste. Só que com o tempo, eu aprendi que até o amor mais forte precisa de retorno. Nem que seja um olhar, um obrigado, um reconhecimento. Peguei aquela carta, dobrei com cuidado e guardei no bolso da camisa. Era o lembrete do quanto eu tinha investido naquele menino. O Rafael nunca foi um mau filho quando era pequeno. Muito pelo contrário. Era carinhoso, vivia grudado em mim. Chorava quando eu saía para trabalhar, sorria quando eu voltava. Mas o tempo, as influências, o orgulho, a sede por status, foram arrancando ele de mim, pedaço por pedaço. E eu, como pai, fui permitindo,
achando que era só uma fase. Só que algumas fases viram caráter. E aí já não tem mais como voltar. Fomos almoçar. Um arroz simples, feijão feito com toucinho, bife acebolado, receita da minha esposa. Enquanto a gente comia, Leandro perguntou: Pai, o senhor já pensou em perdoar o Rafael? Olhei para ele com calma e disse: Não é que eu não queira. É que ele ainda não entendeu o que fez. Pedir desculpa só porque perdeu a herança não é arrependimento, é desespero. Leandro ficou em silêncio. E eu continuei: O perdão não é uma porta que você abre para quem bate nela com força. É uma janela que se escancara para quem chega com humildade. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Dona Cidinha, minha vizinha de infância, agora já com os cabelos todos brancos e andando com dificuldade, apareceu na porteira. Fui correndo ajudá-la. Ela disse que soube que eu estava de volta e trouxe um pote de doce de leite que ela mesma fez. Sentamos na varanda e ficamos lembrando do passado. Ela me contou que ainda guarda o bilhete que eu escrevi para ela quando éramos adolescentes. E ali, no meio das lembranças, ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Maurício, quando um filho rejeita o pai, ele se condena sem perceber, porque um dia ele vai olhar para trás e ver que arrancou a própria raiz. Aquela frase me perseguiu o resto do dia. À noite, recebi mais uma ligação. Era o próprio Rafael, pela primeira vez. Atendi. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz baixa. Pai, eu fiz besteira. Respirei fundo. E esperei. Ele continuou. Eu fui estúpido, orgulhoso. Eu só queria que você me entendesse. Eu estava sob pressão, a Luana reclamando, as contas. Eu me perdi. Fiquei em silêncio. E ele insistiu. O senhor pode voltar para casa, a gente ajeita tudo. Eu respirei fundo e disse: Rafael, a casa onde eu morava não existe mais. Você a demoliu com as suas palavras. E onde não há respeito, não existe lar. Ele chorou. Pela primeira vez, Rafael chorou comigo no telefone. E aquilo, confesso, mexeu comigo. Não me fez esquecer, nem perdoar. Mas me lembrou que por trás daquele homem frio, ainda existe um menino que eu criei. E talvez, só talvez, ainda dê tempo de resgatar. Depois que desliguei, fui até o galpão de novo. Peguei um caderno velho e comecei a escrever. Não era um diário, era uma carta, longa, direta, de pai para filho, onde eu contava tudo: o amor, o esforço, as noites em claro, os conselhos ignorados, as humilhações. E no fim, eu escrevi: se um dia você quiser me reencontrar, me procure onde a gente ainda tinha amor. Aqui, nesse chão, nessa casa. Porque meu perdão não está na cidade, está na terra onde você nasceu. Fechei o caderno, guardei na gaveta e fui dormir. O barulho do vento batia nas folhas como um lamento antigo. E ali, naquela madrugada, entendi. Às vezes, não é a gente que precisa partir. É o outro que precisa se perder. Para um dia, quem sabe, querer voltar de verdade. Mas ele ainda não tinha entendido a profundidade da ferida que causou. Porque o que ele destruiu não foi só uma relação, foi um legado. E só o tempo diria se ainda havia algo a ser reconstruído. Naquela manhã, enquanto o sol subia devagar por trás das árvores do sítio, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o barulho do meu próprio coração. Leandro já tinha saído cedo para a cidade vizinha. Precisava resolver uns documentos do trabalho. Eu fiquei sozinho ali, com o cheiro do café passado e a cabeça cheia. Voltei a pensar na ligação do Rafael na noite anterior. Ele chorando, pedindo desculpas, dizendo que eu podia voltar para casa. Mas como voltar para um lugar onde eu fui tratado como peso morto? Como confiar num pedido que veio só depois da perda? E mais do que isso, como perdoar sem que o outro entenda a dor que causou? Fui até o quarto antigo, o mesmo onde minha esposa dormia quando a gente vinha para o sítio nas férias. Me sentei na beira da cama, olhei para as fotos em cima do criado mudo. Ali, num porta-retrato velho, a gente sorria com os 2 meninos pequenos no colo. Rafael tinha 7 anos, Leandro 5. Eu com o cabelo ainda escuro, ela com o olhar cheio de vida. Fiquei olhando aquilo como se fosse uma lembrança de um mundo que não existe mais. E pensei comigo, se ela estivesse viva, teria deixado isso acontecer?
Acho que não. Ela era firme e tinha um jeito de fazer os meninos respeitarem até no silêncio. Mais tarde, enquanto varria o terreiro, encontrei uma bolsinha de couro esquecida num canto da estante. Era da minha esposa. Dentro, alguns bilhetes, um colar, 2 alianças antigas, as do casamento. Peguei aquele anel pequeno, desgastado, e sentei de novo na cadeira de balanço. Fiquei ali passando o dedo na aliança e falei em voz baixa. Olha só onde a gente veio parar, minha velha. Você que dizia que o Rafael tinha um orgulho maior que o mundo, acertou. E foi nesse momento que eu percebi. Eu estava com saudade dela, sim, mas também estava com saudade de mim mesmo. Do homem que fui, da casa cheia, dos domingos barulhentos, das brigas de menino por espaço no sofá. E tudo isso virou eco. Depois do almoço, me sentei com o caderno nas mãos. A carta que comecei na noite anterior ainda não estava terminada. Peguei a caneta e continuei escrevendo com calma. Nada de ódio, nem de raiva. Escrevi como pai. No meio da página, escrevi: Rafael, o dia em que você me disse que eu não fazia mais parte da família, você achou que estava só falando uma frase feia. Mas não. Você rasgou anos de história, de cuidado, de presença. Você me jogou fora. E o pior, fez isso na frente dos meus netos. Quando terminei aquele trecho, minha mão tremia. Mas eu precisava colocar tudo ali. Era meu jeito de cicatrizar. Mais tarde, Leandro voltou. Trouxe algumas compras, ferramentas e um envelope na mão. Pai, encontrei isso no correio. Era para ser entregue na sua casa antiga, mas o carteiro é amigo e me deu. Peguei o envelope. Era da prefeitura. Um convite formal. Rafael tinha indicado meu nome para receber uma homenagem pública como ex-professor da rede municipal, por serviços prestados. Ironia, né? Depois de me expulsar da própria casa, ele queria que eu subisse num palco como se tudo estivesse em paz. Leandro perguntou se eu iria. Eu respondi com um sorriso amargo. Acha que vale a pena subir num palco com um filho que me derrubou da própria mesa? Ele riu de canto e disse: talvez seja a chance de mostrar quem o senhor ainda é. Não por ele, mas por você. Aquilo ficou na minha cabeça o resto da noite. Na manhã seguinte tomei uma decisão. Eu ia a tal homenagem, mas não pelo Rafael. Não para agradar ninguém. Eu ia por mim, para lembrar quem eu fui, quem eu sou e quem eu nunca deixei de ser. Peguei minha melhor camisa, aquela azul clara com punho dobrado, passei com capricho. Leandro me levou de carro. No caminho, o coração apertava. Eu não sabia o que esperar. A última vez que estive com Rafael foi o almoço da humilhação. E agora, íamos nos ver de novo. Mas dessa vez, num palco. Chegamos no auditório. Era grande, moderno, com luzes brancas demais e poltronas confortáveis demais para o tipo de cerimônia que era. Vi ex-alunos, colegas de profissão, gente que eu nem lembrava mais o nome. Todos vinham apertar minha mão. Diziam: você marcou minha vida, nunca esqueci das suas aulas. Obrigado por acreditar em mim. Aquilo me emocionava. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, eu me perguntava: será que meu próprio filho consegue me enxergar assim? Ou só me viu como um velho inconveniente? A cerimônia começou. Quando chamaram meu nome, o apresentador disse que quem havia sugerido minha presença era um familiar muito grato pela formação e os valores recebidos. Olhei para o lado. Rafael estava lá, de pé, sério, engolindo seco. Subi ao palco, peguei o microfone e respirei. A plateia se calou. Boa noite, eu disse. Hoje me pediram para vir aqui receber uma homenagem pelos meus anos como professor. Mas eu não vim por isso. Eu vim porque, depois de tanto tempo, eu precisava me lembrar do homem que sou. Todos ficaram em silêncio. Continuei. Eu dei aula por 40 anos. Ensinei datas, guerras, revoluções. Mas o que mais tentei ensinar foi respeito. Porque sem respeito, não existe lar. Não existe escola. Não existe sociedade. E às vezes, infelizmente, nem mesmo a família resiste. As pessoas se entreolharam. Eu segui. Um filho pode errar. Um pai também. Mas há erros que custam mais caro. E o meu papel aqui hoje é apenas um.
Lembrar que mesmo quando somos empurrados para o canto, a gente ainda pode levantar e ocupar o centro, com dignidade. Quando terminei, aplausos surgiram. Não eufóricos, mas sinceros. Rafael ficou sentado, de cabeça baixa. Leandro, ao meu lado, batia palmas com força. E ali, eu percebi que às vezes a justiça emocional não precisa de vingança, precisa de verdade e presença. No fim da cerimônia, Rafael se aproximou. Disse num sussurro: "Eu errei, pai, me perdoa." Eu olhei bem dentro dos olhos dele e respondi: "Errar é humano, mas desprezar um pai é esquecer quem te ensinou a ser gente." Ele abaixou os olhos e, pela primeira vez, não tentou se explicar. Na volta para o sítio, o silêncio no carro era outro, um silêncio leve, de quem não precisa mais se justificar, só ser. E naquela noite, antes de dormir, sentei na beira da cama e escrevi mais uma linha no caderno. Não é todo mundo que tem o privilégio de reconstruir o que quebrou, mas quem tem, precisa saber valorizar. E eu ainda não sabia se Rafael realmente valorizaria, mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não era mais o velho que saiu calado de uma mesa de domingo. Eu era o homem que, mesmo ferido, ainda sabia ficar de pé. No dia seguinte à cerimônia, acordei com a alma leve, mas o corpo cansado. Já não tenho o mesmo pique de antes, e aquela noite tinha mexido com tudo dentro de mim. Revi meu passado inteiro em poucos minutos naquele palco. Vi meus erros, meus acertos, minhas ausências e, principalmente, minha insistência. Porque ser pai é isso, insistir, mesmo quando a gente já foi esquecido. Mesmo quando já disseram que você não pertence mais àquela mesa. Leandro já estava de pé. Tinha saído cedo para buscar umas mudas de árvore frutífera que ele prometeu plantar comigo. Mas antes de sair, deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha. Pai, obrigado por me ensinar mais com o silêncio do que muitos com palavras. Li aquilo com os olhos marejados, não pelo elogio, mas pelo reconhecimento. Coisa que, quando chega tarde, dói e cura ao mesmo tempo. Fui até a varanda, sentei na cadeira de balanço e fiquei observando a estrada de terra. Os passarinhos vinham aos poucos. O cheiro do mato entrava fundo no peito. E pela primeira vez em semanas, eu consegui fechar os olhos e respirar fundo sem pensar em mágoa. Não porque a dor tinha ido embora, mas porque eu estava aprendendo a conviver com ela sem que ela me dominasse. Foi aí que escutei o portão bater. Achei que era Leandro de volta. Mas quando olhei, meu coração parou por um instante. Era o Rafael, sozinho, de jeans surrado, camiseta simples, barba por fazer e uma expressão que eu não via desde que ele era menino. Uma mistura de medo, vergonha e esperança. Caminhou devagar até mim. Não disse nada, eu também não. Ficamos ali, um olhando para o outro, como dois desconhecidos com memórias compartilhadas demais para fingir que não se conhecem. Ele tirou algo do bolso. Era a carta. Aquela carta que eu tinha deixado em cima da cômoda na minha casa antiga, antes de sair. Eu não lembrava que tinha deixado ela lá. Mas parece que ele achou. Disse apenas: "Eu li tudo." Eu balancei a cabeça. Fiquei esperando que ele dissesse algo mais. E ele disse, com a voz baixa, sem força, como quem confessa um crime: "Eu me perdi, pai. Eu me deixei levar por um orgulho que não me alimentou. Só me secou por dentro." Aquilo me atravessou. Ele continuou: "Eu achava que te colocar para fora era o certo, que a casa era minha, que a minha família era minha prioridade. Mas agora eu entendi que sem você não existe família nenhuma, porque o senhor não era só o pai, era o alicerce." Eu continuei em silêncio, e ele então se ajoelhou ali, no chão de terra batida da varanda. Me olhou com os olhos cheios d'água e disse: "Me perdoa, pai. Eu não vim pedir herança, nem casa. Vim pedir uma chance de não ser lembrado como o filho que te negou." Fiquei ali, olhando para ele, lembrando de tudo. Do menino no colo, do adolescente rebelde, do adulto ingrato. Lembrei da frase que ele me disse no almoço: "Você não faz mais parte da nossa família." E respondi ali, com a mesma firmeza, mas sem raiva: "Rafael, família não é convite que se entrega ou retira conforme a ocasião. É sangue, é raiz, e você cortou a sua. O que resta agora é ver se ela ainda brota de novo."
Ele abaixou a cabeça. Ficou quieto. Depois levantou, se sentou na beirada da varanda e disse: Eu queria ficar um tempo aqui, se o senhor deixar. Eu assenti. Pode. Mas aqui não tem quarto com ar-condicionado, não. Aqui tem trabalho, chão e silêncio. Ele sorriu. É disso que eu estou precisando, pai. Nos dias seguintes, Rafael ficou comigo e com Leandro no sítio. Dormia no quartinho dos fundos, comia com a gente, ajudava na horta, não reclamava. Não falava muito também. Mas sua presença ali, silenciosa e humilde, já era uma tentativa de conserto. Eu observava de longe. Leandro, mais reservado, não interagia muito, mas respeitava o esforço do irmão. Teve um dia, no final da tarde, que a gente estava sentado debaixo da mangueira, tomando café com broa de milho, quando Rafael olhou para mim e disse: Pai, eu vendi o carro e cancelei a compra do apartamento que a gente ia fazer. Quero começar de novo, mais limpo. Perguntei se aquilo tinha sido ideia da Luana, a esposa. Ele respondeu. Ela não concordou. Disse que eu estava louco. Mas eu acho que pela primeira vez estou ficando são. Depois dessa conversa, ele me ajudou a pintar a fachada da casa. Foi durante essa tarefa que ele, pela primeira vez, me falou de um arrependimento antigo. Disse que se lembra do dia em que eu fiquei internado com um princípio de infarto e ele não foi ao hospital. Disse que a justificativa era trabalho, mas que a verdade é que ele não sabia como olhar para mim. Eu estava cheio de dívida, vivendo de aparência, e o senhor ali, deitado, com aquele soro, ainda me dizendo para ter calma, para não perder a cabeça, e eu me senti pequeno demais perto da sua paz. Ouvir isso foi como reviver aquela internação. Eu me lembrava da ausência dele, mas nunca tinha entendido o porquê. E agora, tantos anos depois, ele me confessava aquilo, não como desculpa, mas como dor. No final daquela semana, Leandro veio até mim no fim da tarde. Me chamou para conversar perto do pomar. Disse: Pai, eu sei que o senhor está pensando se deve mudar o testamento de novo. Fiquei em silêncio, e ele completou: Não estou aqui para te influenciar. Só quero te lembrar que amor não se prova com papel assinado. Se o senhor quiser mudar tudo de novo, eu entendo. Só queria que o senhor soubesse que o que mais vale para mim é estar aqui com o senhor. Herança nenhuma substitui isso. Abracei meu filho naquele instante e disse em voz baixa: É por isso que você merece tudo. Naquela noite, enquanto os dois dormiam, voltei para o meu caderno. Peguei a caneta e escrevi mais uma vez. Rafael está tentando voltar. Não sei se é tarde, mas por enquanto eu vou deixar ele andar comigo. Quem sabe, um dia, ele mereça caminhar ao meu lado. E assim seguimos. 3 homens, um tentando resgatar, o outro segurando firme, e eu, aprendendo a perdoar devagar. A rotina no sítio mudou. Ou talvez tenha voltado a ser o que era antes, quando a gente ainda se olhava nos olhos. Os dias passaram mais devagar, e eu comecei a perceber uma coisa que nunca pensei que fosse sentir. A presença do Rafael já não me incomodava. Não era que eu tinha esquecido tudo o que ele me disse. Aquilo ainda ecoava. Mas de algum jeito, ele estava tentando consertar as rachaduras com silêncio, suor e ações pequenas. Ele acordava cedo. Era sempre o primeiro a pegar a enxada, limpar o quintal, preparar o fogão a lenha. Não tentava forçar conversa, apenas fazia. E talvez isso tenha sido o mais certo que ele poderia fazer. Parar de falar e começar a se comportar como alguém que realmente quer voltar a fazer parte. Porque depois de tudo o que ele me disse naquele almoço, eu não precisava mais de palavras bonitas. Eu precisava de postura. Um dia, ele apareceu na sala com uma caixa de madeira. Disse que achou nos fundos do quarto onde estava dormindo. Era a caixa de ferramentas do meu pai. Lá dentro tinha um alicate antigo, martelo com cabo gasto, chaves enferrujadas. Pegou um banco, se sentou do meu lado e me disse: Lembra quando o senhor me ensinou a trocar a resistência do chuveiro com essas ferramentas? Balancei a cabeça e ri. Claro que lembro. Você tomou um choque e chorou 3 horas. Ele sorriu. E completou. Foi a primeira vez que senti medo de decepcionar o senhor. Aquilo me pegou. Porque no fundo, eu também já tive medo de decepcionar meu pai. A gente carrega a voz deles dentro da gente, mesmo quando envelhece, mesmo quando vira pai.
E naquele momento eu percebi que talvez o Rafael estivesse começando a olhar para mim com os olhos de quando era menino. E era ali que o recomeço podia nascer. Na mesma semana, Leandro sugeriu que a gente fizesse uma pequena reforma no galpão. Ele queria montar um espaço para trabalhar com madeira, artesanato, alguma coisa que ocupasse o tempo e rendesse um trocado. Rafael topou na hora. E pela primeira vez em anos, vi meus 2 filhos trabalhando lado a lado. Claro que teve silêncio, olhares cruzados, hesitações. Mas também teve troca. Um passava o martelo, o outro serrava. E eu, ali perto, fingia que varria o chão, só para poder observar. Era como ver 2 mundos tentando se costurar. Durante uma pausa, Rafael pegou um pedaço de madeira e começou a entalhar algo com a navalha que encontrou na caixa do meu pai. Depois de um tempo, veio até mim e mostrou. Era um nome. Esperança. Entalhado torto, sem jeito, mas com verdade. Ele me olhou e disse: "É o que eu tô tentando plantar aqui, pai. Esperança." Eu segurei aquela peça de madeira e respondi: "Esperança só brota em terra que foi regada com arrependimento de verdade." "E você tá começando agora." Ele entendeu. E não retrucou. À noite, enquanto os 2 dormiam, fui até a estante e peguei uma pasta onde estavam os documentos antigos do sítio. Sentei à mesa da cozinha e fiquei lendo. A escritura ainda no meu nome. Os registros do inventário do meu pai. O mapa de quando a terra foi dividida. Ali tinha mais que papel. Tinha história. Sangue. Herança emocional. E eu sabia que estava chegando a hora de tomar uma decisão. No outro dia, levei os 2 para caminhar comigo até a parte mais alta do terreno. Era onde meu pai dizia que o sol nascia mais bonito. Chegando lá, parei, olhei para os 2 e disse: "Esse pedaço de terra aqui vai continuar com vocês. Mas não porque vocês pediram, é porque vocês entenderam o que isso aqui representa." Eles ficaram em silêncio. Leandro assentiu com os olhos. Rafael baixou a cabeça. E foi ali que eu disse algo que nunca pensei que diria. "Rafael, eu vou te devolver parte do que era teu, mas com uma condição. Quero que você plante uma árvore aqui, uma só. Mas vai ser sua responsabilidade cuidar dela. Se ela florescer, se ela der fruto, vai ser sinal de que você entendeu. Se ela morrer, não precisa me explicar nada, porque o que morre aqui fora é reflexo do que está aí dentro." Ele ficou parado. Depois, estendeu a mão e respondeu: "Eu aceito." Nos dias seguintes, Rafael procurou a muda com cuidado. Escolheu uma mangueira. Disse que era porque era a árvore que ele e a mãe costumavam subir quando eram crianças. Quando plantou, escreveu uma pequena placa com o nome da mãe e fincou no pé da árvore. E naquele momento, eu vi lágrimas descendo dos olhos dele. Não de dor, mas de saudade. De quem finalmente se permitiu lembrar de onde veio. Poucos dias depois recebi uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão. Era da Luana, esposa do Rafael. Ela dizia: "Seu Maurício, sei que o que aconteceu foi imperdoável, mas queria que soubesse que o Rafael voltou diferente. Ele escreve no diário todas as noites. Ele fala do Senhor com reverência. Ele não é o mesmo homem que te expulsou daquela casa." E terminou com uma frase que me ficou na mente. "Às vezes, a gente precisa perder um pai para entender o que é ser filho." Li aquilo 3 vezes. Guardei no bolso. E fui lá fora, olhar a mangueira recém-plantada. Rafael estava lá, regando em silêncio. Sentei no tronco ao lado e disse: "Seu filho vai herdar sua história. Mas o homem que você vai ser depende do que você fizer daqui para frente." Ele não respondeu, só assentiu. E isso, naquele momento, foi o suficiente. À noite, sentei no meu canto da varanda. Peguei o caderno e escrevi: "Hoje vi o Rafael regando a árvore com a mesma atenção com que um dia eu reguei ele. Talvez ainda exista tempo. Mas se não houver, que ele pelo menos saiba que eu tentei." A árvore começou a crescer, ainda tímida, com folhas pequenas e tronco fino, mas firme. Rafael cuidava dela como quem cuida de uma ferida aberta, com paciência, silêncio e um certo medo de que ela não sobrevivesse. Toda manhã, ele descia até o terreno, molhava com cuidado,
tirava o mato em volta, ajeitava a terra. Não era o Rafael que eu conhecia, aquele homem que achava que tudo podia ser resolvido com grito e autoridade. Era outro, um que parecia ter voltado às raízes, às suas raízes verdadeiras. Eu observava de longe, sem dizer muita coisa, e aos poucos fui entendendo que o que mais machuca a gente não é a ausência do filho. É a lembrança do que ele já foi um dia. É saber que aquele menino ainda existe lá dentro, mas está enterrado embaixo de orgulho, ambição e vaidade. Só que às vezes o tempo faz esse menino emergir. E foi isso que eu comecei a ver no Rafael. Leandro, por outro lado, estava mais calado. Não era mágoa, eu conheço o jeito dele. Era prudência. Um medo legítimo de que tudo aquilo fosse temporário, encenação. E eu não podia culpá-lo. Afinal, ele viu o que eu vi. Ou melhor, ele sentiu o que eu senti. E por mais que Rafael estivesse ali, suando e se esforçando, as feridas ainda estavam ali também. A diferença era que agora a gente tinha deixado de sangrar. Mas cicatriz, essa demora. Numa tarde de sábado, choveu forte. Aquelas chuvas pesadas que o interior conhece bem, com trovão e cheiro de terra molhada. Ficamos todos dentro da casa. Rafael ajudando na cozinha, Leandro tentando consertar a goteira da sala. E num momento qualquer, quando eu fui buscar uma toalha no quarto, ouvi os dois conversando. A porta estava entreaberta. Você sabe que ainda não tá tudo certo, né? Disse Leandro. A voz dele era firme, mas calma. Eu sei, e nem tô esperando que esteja, respondeu Rafael. Mas tô tentando. E se isso não for suficiente, pelo menos eu não vou carregar mais a culpa de não ter tentado. Houve um silêncio. Depois Leandro disse: Eu só não quero ver o pai sofrer de novo. Foi ali que fechei a porta devagar. Aquela conversa não era para mim, era deles. Mas saber que ela estava acontecendo já era um sinal. O primeiro deles. Porque quando irmãos voltam a falar sem levantar a voz, é porque a casa está começando a ser reconstruída. No dia seguinte, Rafael veio até mim com um envelope. Sentou-se na varanda, tirou os papéis de dentro e colocou na minha frente. Era o documento oficial abrindo mão de qualquer direito sobre a herança da casa da cidade e do sítio. Ele tinha ido ao cartório da cidade vizinha sozinho. Estava tudo assinado, reconhecido. Disse: Pai, não quero que o senhor pense que eu estou aqui por interesse. Eu já perdi muito por causa disso. E se um dia o senhor quiser me dar algo de volta, que seja por escolha, não por obrigação. Fiquei olhando aquele papel por um tempo. Não porque duvidasse dele, mas porque era difícil ver um gesto tão claro vindo de quem me negou até o nome. Peguei o envelope, dobrei e disse: Você não precisava ter feito isso, mas fez. E isso conta mais do que qualquer papel. Naquela tarde, fui até o pomar e sentei perto da mangueira. As folhas já estavam mais abertas, o tronco mais firme. Peguei um galho pequeno, cortei com cuidado e enxertei numa outra muda que estava crescendo ali perto. Rafael me observava e perguntou o que eu estava fazendo. Respondi: Tô ensinando ela a continuar mesmo depois de um corte. Se ela tiver raiz boa, vai vingar. Ele entendeu o recado. Depois do jantar, nos sentamos os três à mesa. Era raro a gente ficar ali sem pressa. A luz era fraca, mas suficiente. O cheiro do café ainda no ar. E então Leandro perguntou: Pai, o senhor já pensou em voltar para a cidade? Eu respirei fundo. Aquela pergunta tinha me rondado nos últimos dias. A casa da cidade ainda existia. Estava alugada. Mas não era mais meu lar. E respondi: Não. Acho que meu tempo lá acabou. Meu lar agora é onde tem respeito. Onde eu posso sentar à mesa sem medo de ser rejeitado. Rafael então olhou para mim e disse: Se quiser, posso reformar a casa de cima aqui do sítio. Aquela que a mãe sonhava em ver pronta. A gente pode fazer juntos. Leandro completou: E eu posso ajudar com a parte elétrica. Ainda lembro de muita coisa. Olhei para os dois. Vi nos olhos deles o que eu esperei por tantos anos. Parceria. E aceitei. Nas semanas que seguiram, a casa começou a ganhar nova vida. Rafael levantando paredes, Leandro puxando fio, eu ali, misturando cimento, cozinhando,
contando histórias da juventude. E naquele processo, mais do que uma construção física, a gente reconstruía laços, tijolo por tijolo, riso por riso, e às vezes até lágrima por lágrima. Um dia, ao final da tarde, enquanto pintávamos as paredes externas, Rafael me olhou e perguntou: Pai, o senhor acha que ainda posso ser um bom exemplo para os meus filhos? Demorei para responder, mas disse com calma: Você já foi um mau exemplo. Agora é só continuar caminhando. Eles vão ver. E vão entender que errar não define ninguém. Mas o que a gente faz depois do erro, isso sim constrói a história. Ele sorriu, com os olhos marejados, e disse: Então vou tentar ser o que o senhor sempre foi para mim, mesmo quando eu não enxergava. E foi ali, entre uma pincelada e outra, que percebi. Talvez aquele menino que eu achava ter perdido tivesse voltado de verdade. Um pouco mais velho, um pouco mais machucado, mas ainda filho. Naquela manhã, acordei antes do sol. O céu ainda estava escuro, mas a minha cabeça já fervia. Não era preocupação, era inquietação. Senti que o dia traria algo diferente, embora eu não soubesse o quê. Fiquei ali deitado por uns minutos, escutando o som dos grilos indo embora e dos galos começando a anunciar a alvorada. Levantei devagar, caminhei até a cozinha e preparei o café. Enquanto a água fervia, olhei para a janela e vi a silhueta da mangueira que o Rafael tinha plantado. De longe, ela parecia maior, mais viva, e eu pensei, talvez ele esteja florescendo junto com ela. Pouco tempo depois, Leandro acordou, depois, Rafael. O dia prometia ser de trabalho. Íamos colocar as telhas novas na casa reformada. Era o último passo antes da pintura final. Os dois estavam empolgados. Era bonito ver meus filhos dividindo ferramentas, testando medidas, discutindo com calma. Uma cena que durante anos eu achei que nunca mais presenciaria. A gente se alimentou rápido, vestiu as roupas de serviço e subimos juntos até o telhado. O dia estava quente, o céu limpo e a esperança presente. Trabalhávamos em silêncio, cada um concentrado em sua função. Até que num momento de distração, escutei um estalo forte. Virei imediatamente. Rafael havia pisado em falso numa telha solta e caído com tudo no chão de terra, de uma altura considerável. O som do impacto ecoou no meu peito como se fosse um trovão. Desci correndo, gritando o nome dele. Leandro veio atrás, já chamando por socorro. Rafael estava consciente, mas gemendo de dor. O braço torto, a expressão de quem segurava o choro com todas as forças. Levamos ele para o hospital da cidade vizinha. A viagem foi longa, mesmo sendo curta. Cada minuto dentro daquele carro parecia uma eternidade. Eu dirigia com as mãos trêmulas. Leandro ia segurando a cabeça do irmão no banco de trás. Rafael não falava nada, só respirava fundo, tentando não desmaiar. No hospital, fomos atendidos rápido. Fratura no braço e 2 costelas trincadas. Nada grave, mas o suficiente para deixá-lo de cama por um bom tempo. Quando os médicos disseram que ele ficaria internado pelo menos 2 dias, senti uma pontada no peito. Não por medo, mas por lembrança. Porque anos atrás, fui eu quem esteve ali, naquele mesmo hospital, com um princípio de infarto, esperando por um filho que nunca apareceu. E agora, o tempo me colocava no papel inverso. Era eu sentado ao lado da cama, segurando a mão do Rafael, olhando para o monitor de batimentos, esperando que ele melhorasse. Na primeira noite, fiquei sozinho no quarto com ele. Leandro tinha ido buscar umas roupas e uns documentos. Rafael, ainda dopado pelos remédios, olhou para mim e disse com voz fraca: Pai, desculpa não ter ido quando o senhor precisou. Aquilo me pegou. Olhei para ele e respondi: Eu não precisava que você fosse. Eu precisava que você quisesse ir. Ele fechou os olhos. E antes de dormir, murmurou: Hoje eu quero. Na manhã seguinte, a Luana apareceu no hospital. Estava abatida, os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito. Entrei no quarto e encontrei os dois conversando baixo. Quando ela me viu, se levantou. Achei que fosse sair, mas não. Ela se aproximou, segurou minhas mãos com força e disse: Seu Maurício,
Eu queria pedir desculpas também. Por tudo. Pela forma como tratei o senhor. Pela frieza. Eu me deixei levar por ideias erradas. E no fundo, eu achava que o senhor era só um velho teimoso. Mas hoje, eu vejo que o teimoso era a gente. Respirei fundo e disse: Luana, quem não respeita o passado, nunca constrói futuro. Mas todo mundo tem direito a aprender e a corrigir o passo. Ela chorou. Um choro contido, silencioso. Depois se sentou ao lado do Rafael e passou a mão no cabelo dele com cuidado. Aquela cena me emocionou, porque mais do que palavras, era um gesto. E foi ali que entendi que talvez o Rafael não estivesse sozinho naquela queda. Talvez a queda tenha sido dos dois. E agora, estavam tentando se levantar juntos. Nos dias seguintes, Rafael foi liberado para continuar a recuperação no sítio. Voltamos com ele de carro, devagar. Cada buraco na estrada parecia um obstáculo na nossa história. Mas chegamos, e ele ficou no quarto da frente, onde a luz entra forte pela manhã. Cuidávamos dele em revezamento. Leandro com os curativos, eu com os remédios, Luana com as refeições. E aos poucos, a casa se enchia de sons que tinham desaparecido. Risadas contidas, vozes de conversa, barulho de prato sendo posto à mesa. Uma tarde, enquanto Rafael dormia, Luana se aproximou de mim com um envelope nas mãos. Isso é dele, disse. Ele começou a escrever logo depois que o senhor foi embora da casa. Nunca teve coragem de entregar. Abri o envelope. Era uma carta, escrita à mão, com a letra dele. E logo na primeira linha li: Pai, se o senhor está lendo isso, é porque eu fui covarde demais para dizer pessoalmente. Continuei lendo em silêncio. Era uma confissão, de erros, de orgulho, de vaidade. Ele dizia que sabia que me magoava, mas que tinha medo de assumir que precisava de mim. Eu me afastei porque, no fundo, achava que o senhor me julgava, e só hoje entendo que quem se julgava era eu mesmo. Fechei a carta. Não chorei, mas senti como se um peso saísse das costas, porque aquela carta não me trazia nada de novo, mas me confirmava o que o olhar dele já vinha dizendo havia dias. Ele estava voltando, pela estrada certa, com os passos lentos, mas com o coração mais limpo. Mais tarde, sentei do lado da cama e entreguei a carta para ele. Ele arregalou os olhos. A Luana te deu? Eu assenti. Ele baixou o olhar, esperando talvez um sermão, mas disse apenas: eu li, e não preciso que você repita nada, porque eu já vi tudo nos seus olhos. Ele respirou fundo e murmurou: mesmo assim, obrigado por não desistir de mim. Fiquei em silêncio por um instante. Depois, olhei para ele e falei com calma: Rafael, eu já desisti de muita coisa na vida, mas nunca dos meus filhos. Eu só me afastei quando não tive escolha, quando a dor virou desrespeito. Mas se você ainda me chama de pai, então ainda existe caminho. E naquele momento percebi algo curioso. A mangueira do quintal havia florescido. A recuperação do Rafael foi mais rápida do que eu esperava. Em menos de 2 semanas, ele já andava com firmeza pelo quintal, fazia pequenos serviços e, principalmente, cuidava da mangueira todos os dias. Parecia um ritual silencioso. Ele acordava, lavava o rosto no tanque, pegava o regador e caminhava até a árvore. Ajeitava a terra, falava baixo com ela, como quem confessa segredos que não se diz nem pra gente mesmo. Às vezes eu o observava pela janela e pensava: talvez isso que ele está fazendo agora, eu tenha feito por ele a vida toda, só que ele nunca viu. Uma tarde, sentei com Leandro na sombra do pé de abacate. Ele estava calado, como sempre, mas eu sabia que algo ocupava a cabeça dele. Depois de um tempo, ele disse: pai, o Rafael está tentando, eu vejo. Só que tem uma parte minha que ainda está com o pé atrás. Eu fico lembrando do dia em que ele te pôs para fora. E meu sangue ferve. Respirei fundo e coloquei a mão no ombro dele. Eu entendo. E não te peço para esquecer, mas a gente não precisa viver com essa ferida aberta para sempre. Quem vive só da mágoa, acaba amargo, e você tem coisa demais no coração para deixar isso te corroer. Ele concordou com a cabeça. Ficamos um tempo em silêncio, só ouvindo o barulho do vento mexendo nas folhas. E depois ele me disse algo que me pegou de surpresa.
O Rafael me pediu desculpa. Disse que se soubesse o que ia causar naquele almoço, teria engolido o orgulho. Aquilo me fez apertar os olhos. Não de emoção, mas de incredulidade. Porque eu sabia o quanto tinha custado para ele reconhecer os erros comigo. Mas com o irmão, era outro passo, talvez ainda maior. E naquela tarde, pela primeira vez em muitos anos, eu senti. A minha família estava aos poucos voltando a ter nome. Nos dias seguintes, as reformas continuaram. A casa nova estava quase pronta. Já com pintura, móveis simples, mas acolhedores. Rafael insistiu para dormir lá já na primeira noite. Disse que queria recomeçar de verdade. E eu entendi. Leandro ajudou a montar a cama, instalou as tomadas e juntos terminamos de organizar tudo. Quando o sol se pôs, a casa estava silenciosa, cheirando a tinta fresca e café passado. Rafael ficou na porta, olhando para o horizonte e me disse: eu tinha esquecido como é bom terminar um dia cansado, mas em paz. Na manhã seguinte, enquanto eu organizava umas coisas no galpão, encontrei uma caixa de papelão antiga cheia de pastas. Nela estavam documentos dos tempos de escola, certificados de formação, algumas cartas de alunos antigos e, no fundo, uma fita cassete. Sim, uma fita. Daquelas antigas que a gente usava para gravar a voz. Na etiqueta, escrito com minha letra. Rafael, 7 anos, redação de Dia dos Pais. Meu coração deu um pulo. Levei a fita até a casa nova. Rafael tinha trazido um aparelho velho de som da cidade. Coloquei a fita e apertamos o play. O chiado da gravação veio primeiro, depois uma voz infantil, doce, meio tímida. Meu pai é o melhor pai do mundo porque ele sabe consertar tudo. Ele me ensina a andar de bicicleta, a fazer conta de cabeça e me leva para ver filme com pipoca. Quando eu crescer, quero ser igual a ele, só que com mais cabelo. Rafael colocou as mãos no rosto. Chorava em silêncio. Eu sentei ao lado dele e disse apenas: você já foi esse menino. E talvez ainda seja, só precisa lembrar. Ele não respondeu. Só me abraçou. Forte. E naquele abraço não tinha culpa nem orgulho. Só o peso de um passado reencontrado. Na mesma semana, uma carta da prefeitura chegou. Era um convite formal. Queriam nomear a biblioteca municipal com o meu nome. Segundo disseram, era uma forma de homenagear minha contribuição como professor. E também por toda a repercussão que aquela cerimônia anterior havia causado. Fiquei em silêncio lendo o papel. Rafael e Leandro estavam perto esperando minha reação. Olhei para os dois e disse: se aceito vai ser com uma condição. Quero que vocês estejam lá comigo. Não por mim, mas por nós. Eles aceitaram. E alguns dias depois, fomos à cerimônia. Era uma tarde bonita, com céu limpo e vento leve. O auditório estava cheio. Alunos antigos, professores, gente da cidade. Quando me chamaram, fui até o palco devagar. Rafael e Leandro sentaram nas primeiras fileiras. E eu falei o seguinte: não esperem de mim um discurso cheio de palavras bonitas. Eu só sou um homem que amou, que errou, que insistiu e que, no final, colheu o que plantou com silêncio. Família não é laço de sangue, é laço de presença. E se hoje eu estou aqui, é porque minha presença, mesmo ferida, sobreviveu. Nesse momento, meus filhos se levantaram. Vieram até mim, um de cada lado. Me abraçaram ali, diante de todos. E eu chorei. Não por fraqueza, mas por vitória. Quando voltamos para o sítio naquela noite, sentamos na varanda, os três, com café e bolo de fubá. Ficamos conversando até tarde. Relembramos histórias da infância deles. Rimos de coisas bobas, fizemos planos. Rafael disse que queria transformar a casa em pousada. Leandro falou em montar um pequeno estúdio no galpão. E eu disse: eu só quero ver vocês bem. E saber que essa terra um dia vai continuar com a alma que ela tem. E então Rafael me olhou e disse: pai, se um dia eu errar de novo, me lembra dessa noite. Eu sorri e respondi: não vou precisar, porque agora você carrega ela no peito. E naquela noite, antes de dormir, escrevi a última frase do caderno. Meu filho voltou, não como era, mas como precisava ser. O tempo passou.
Os dias foram se ajeitando como as pedras do nosso velho caminho de entrada, com tropeços no início, mas firmes quando pisados com cuidado. A casa que Rafael reformou ficou pronta e hoje é onde ele e a Luana vivem com os 2 meninos, meus netos. Leandro construiu seu pequeno ateliê no galpão dos fundos e vive vindo aqui quase todo fim de semana. E eu continuo na casa principal, a mesma onde dormi sozinho tantas noites, mas que agora se enche de risadas, cheiro de pão no forno e conversas que aquecem mais do que coberta em noite fria. Às vezes, sento na varanda e observo a mangueira, forte, com galhos longos e folhas dançando com o vento. Já deu os primeiros frutos. Rafael colheu o primeiro e me entregou com um sorriso. Ela vingou, pai. Peguei a fruta nas mãos. Pesei como se segurasse um símbolo e respondi. Ela não. Você é quem vingou. É estranho pensar que tudo começou com uma frase. Uma frase dita no almoço de domingo. Tão curta, tão cruel, que por pouco não enterrou nossa história de vez. Você não faz mais parte da nossa família. Aquilo ecoou em mim por dias, noites, semanas. Mas hoje, quando olho ao redor, vejo que aquela dor foi o estalo que ele precisava para enxergar onde estava se perdendo. E talvez, só talvez, se não tivesse me ferido tão fundo, ele nunca teria se curado. As cicatrizes ainda estão aqui, não escondo. E nem quero, porque elas me lembram que eu fui ferido, sim. Mas também fui forte. Fui rejeitado, mas não deixei de amar. Fui jogado para fora, mas reencontrei a porta por onde quis entrar de novo. Não como hóspede, mas como raiz dessa família. Tive medo de morrer sem reconciliação. De ir embora desse mundo com um filho perdido no orgulho e outro carregando a dor do silêncio. Mas a vida, quando a gente menos espera, surpreende. E foi ela quem me deu o presente que eu achei que já não merecia mais. Ver meus filhos caminhando lado a lado. Ver meus netos correndo soltos pelo quintal. Ver minha história sendo honrada em vida. E não só depois da morte. Hoje eu entendo que o amor de pai precisa de 2 coisas: firmeza e tempo. Firmeza para não aceitar menos do que o respeito. E tempo para permitir que o outro volte pelo próprio pé com o coração transformado. Eu não fui embora para sempre. Mas também não fiquei onde me humilharam. Eu dei espaço. E o tempo fez o resto. Volta e meia, ainda me lembro da minha mulher. Penso no que ela diria ao ver tudo isso agora. Talvez ela sorrisse com aquele canto de boca e dissesse: até que enfim, Maurício. Porque ela sempre soube que não era o castigo que mudaria o Rafael. Era a ausência. A ausência de um pai presente. O vazio da mesa sem quem sempre manteve a conversa viva. E foi só quando ele sentiu esse buraco que entendeu o valor de quem ele tinha mandado embora. Se eu voltasse no tempo, não mudaria nada. Nem a dor, nem a humilhação, nem as noites em que chorei escondido, deitado naquela cama fria do sítio. Porque tudo isso me trouxe até aqui. Me ensinou que às vezes a maior vitória de um pai é ser lembrado não pelo que deu, mas por aquilo que nunca deixou de ser. E para quem está me ouvindo agora, se você também tem um filho que te virou as costas, saiba, você não está sozinho. Não precisa implorar, nem rastejar. Amor não se exige, se vive, com dignidade. E quando você se respeita, ou a pessoa volta, ou você se reencontra. Hoje, não sou o mesmo pai que começou essa história. Sou um homem que aprendeu a dizer basta sem gritar, que entendeu que o perdão precisa vir depois do arrependimento e não antes. E que mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode haver um reencontro. Porque às vezes, o amor só floresce depois da poda mais dura. E se essa história tocou o seu coração, eu peço que você comente aqui embaixo de onde está ouvindo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque a gente nunca sabe quem está precisando de uma palavra, de uma lembrança ou de uma última chance. E lembre-se, quando tudo parecer perdido, às vezes é só o solo se preparando para um novo começo.